Olá, profissional da logística. Aqui é mais um podcast do canal Gestão de Logística 4.0 e hoje estamos com uma presença especial aqui, diretamente lá de Porto Alegre. Então, estou aqui com o Ricardo Kurtz. Ele é sócio da empresa Sidcom, empresa de desenvolvimento de software para distribuidores. É um excelente ERP lá de Porto Alegre, né, Ricardo? Olá, Jefferson. Obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui com você. Bacana. Ricardo, é um prazer imenso ter você aqui. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da... Na verdade, se confunde, né? A história da empresa com a sua história, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde, então a empresa tem 32 anos de vida. Comecei uns 4 anos depois. Então, somos uma empresa familiar. Enfim, quem tinha começado a empresa foi o meu pai, que faleceu em 1995. Logo em seguida, assim, da fundação da empresa. E o meu tio, irmão dele, que entrou na sociedade, enfim, é meu sócio. Então, a gente divide, assim, digamos, ele cuida da parte da equipe técnica e eu sou administrador de empresas, contador também, então me foquei na parte administrativa da empresa e a parte comercial, marketing. É bem raro a gente encontrar empresas com essa... longevidade, né? 32 anos não é tão simples, né? Mas a nossa área de TI, os dinossauros da nossa área têm 50 anos, 45, 40. Uhum. Enquanto que em outros segmentos é comum ter empresas centenárias, né? Então, realmente, 30 anos, 32 anos é bastante tempo. Né? E o bacana é que na área de tecnologia você passa por diversas tecnologias, diversas etapas, crises econômicas, melhorias de processos, regras fiscais, né? E qual que é o segredo de tanto tempo assim, uma empresa de tecnologia, hein, Ricardo? Por um lado tem a persistência, então a gente é insistente, assim, é abnegado. Mas a gente aprende com o tempo e vai se estruturando melhor, criando processos e esse é o principal, assim, digamos, não digo segredo, mas a característica de uma empresa ter uma longevidade é que ela realmente não fique só sofrendo os efeitos das coisas, mas que, pelo menos em algum aspecto, a gente consiga ser protagonista do destino que a gente tem e não somente reagindo às questões que vêm de fora. É bacana, né? Então, é um pouco mais proativo, né? E a questão de tecnologia, né? Ela muda muito rápido, né? Então, as empresas de tecnologia têm essa característica de se adaptar rápido às tecnologias, às mudanças de comportamento do consumidor, né? Isso é um fato, assim, é um fator que pode tirar uma empresa como a nossa do mercado ou não, mas do jeito que a gente vê hoje a evolução das empresas, em qualquer segmento já é assim. A empresa que não se adapta, até inclusive nas ações de marketing, ela fica fora do mercado também. Uhum. Porque ou não vai conseguir novos clientes, ou não consegue manter uma credibilidade junto ao seu cliente, porque cada vez mais o cliente, em qualquer segmento, o que ele espera de uma empresa fornecedora? Qualquer tipo de fornecedor, que seja uma empresa dinâmica. Uhum. E para ser dinâmica, não basta ser dinâmica, tem que parecer dinâmica. E aí essa importância assim, de estar presente nas redes sociais, muitas vezes vejo colegas ou até clientes que entendem que mas não me traz vendas, por exemplo, eu estar no LinkedIn, eu estar nas mídias sociais. Mas traz presença, exato, né, Ricardo? É algo indireto que a gente não se dá conta e o cliente muitas vezes acaba nem manifestando para a gente. Uhum. Às vezes até algo inconsciente dele, aquilo passa uma credibilidade, porque dá a impressão de ser uma empresa dinâmica. Uhum. Isso que eu noto, assim, que é o principal, que qualquer tipo de segmento, a empresa, e muito mais ainda para uma empresa de tecnologia, porque existe essa visão de que uma empresa de TI sempre é uma empresa de ponta. Que a gente que é do segmento sabe que não. Tem muita empresa de TI que ficou no tempo. Muita tecnologia há 20 anos, né? Uhum. Então, mas o que as pessoas, no geral, entendem por uma empresa de TI? Empresa super dinâmica. Então, se pelo menos ela não transparece isso, por mais que ela seja dinâmica internamente, qual é a percepção do cliente? Que não é.
Uhum. Então, E o seu mercado, né, é de TI e também de distribuição, né? São distribuidores que você atende aí em todo o Brasil. o nosso foco são as empresas distribuidoras, também pequenas indústrias, e que tem um processo de produção que não seja muito complexo, mas o principal canal que a gente bate a porta é a distribuição dos mais diversos segmentos. Segmentos muito específicos que têm exigências muito específicas também, como, por exemplo, medicamentos, produtos materiais para a saúde, autopeças, produtos químicos, cosméticos, produtos para veterinários, vestuário, alimentos, que é um segmento também importante para nós distribuidores, e indústrias de alimentos. Uhum. Enfim, aí a gente acaba aprendendo muito, e coisas que a gente aprende num segmento acaba aplicando nos outros também. Uhum. O Brasil, em termos de mercado, ele avançou rumo ao interior, né? Então, há um tempo atrás, o grande volume estava nas metrópoles, né? E avançou muito esse mercado fora das metrópoles, foi para o interior, né? Tanto no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, todas as regiões foram expandindo os seus mercados. Isso afetou diretamente o pessoal da distribuição, né? Os distribuidores. Você enxerga dessa forma? Sim, o que a gente vê? Teve uma onda que afetou os distribuidores, principalmente os de alimentos, que são esses atacarejos, os grandes atacados. Mas que a gente vê que hoje existem ferramentas em tantas outras áreas, né? E o primeiro medo que esses clientes manifestavam é que eles iam perder muitos clientes, porque principalmente os mini mercados ou mercados menores, médios, poderiam ir lá fazer as compras. E o que eles entenderam nesse meio tempo, e foi também a nossa tarefa nesse segmento, indicar esses clientes, que eles ganham no atendimento. E é assim que se conseguiu. E algo que garante esse cliente, distribuidor, dar o atendimento, uma experiência de atendimento melhor do que ir num atacado desses, é justamente porque o dono, por exemplo, de um mini mercado, ele tem que deixar o seu comércio com alguém, pega o carro dele, vai até lá, faz a compra, carrega, coloca tudo na prateleira. Enquanto que um distribuidor, por exemplo, que usa o nosso software, ele pode atender muito rápido, vai pessoalmente, vê o que precisa, entrega, coloca já no local de venda pronto esse produto. Uhum. Então, o que ele economiza é muito mais do que a diferença de preço com aquele grande atacado. O que você está me dizendo aí, que deu para entender, é que não é só mais o produto, não é só mais o preço, né? Existe ali o serviço agregado no distribuidor, que esse serviço faz muita diferença para que você consiga ampliar as vendas. Isso mesmo. Então, o distribuidor ele tem que se focar, muitos se enxergam somente como revenda de um produto, enquanto que o que eles estão oferecendo é um serviço que dá aquele cliente final, que pode ser, por exemplo, no caso ali de quem compra alimentos, um restaurante, um café, um mini mercado, um armazém, ou, por exemplo, no caso de medicamentos, uma farmácia, uma clínica, um grande hospital. O que eles menos querem é perder tempo com o que eles precisam repor no seu estoque, e que chegue a tempo. Imagina um medicamento ou um material cirúrgico, tem uma cirurgia marcada com alguém e aquele chega 1 hora depois. Quanto custa uma sala cirúrgica? Os médicos envolvidos. Ou pior, chega na hora certa, só que chega o produto errado. Então, esses clientes, eles preferem pagar mais, mas ter a certeza de um fornecedor que sempre entrega corretamente. E a questão também da entrega é algo importantíssimo, que é uma experiência que o cliente tem, que muitas vezes o distribuidor ele não se atenta, tanto quando a entrega própria é terceirizada, é que se ele fez um trabalho comercial excelente, tem um produto muito bom, tem um preço, vamos assim, competitivo, todo um atendimento completo, mas a entrega teve alguma coisa que saiu fora do padrão, inclusive o jeito que o entregador chegou lá e deixou o produto, por exemplo, acondicionado, o jeito que ele tratou as pessoas, isso estraga toda a experiência.
Pois é, porque é um dos pontos de contato entre o distribuidor e o cliente bem fortes, né? Porque é o contato real ali, é o motorista ou o ajudante entregando ali, né? Que você acabou de falar justamente, nunca tinha pensado dessa forma, hein? Geralmente, fora a parte comercial, e hoje em dia, cada vez está mais difícil que, inclusive, a abertura de um novo cliente seja presencial. Acaba aí, depois os pedidos vêm pelo WhatsApp, vêm pelo e-commerce, enfim, vêm por televendas. E se a gente pensa, a maior parte do contato físico que a empresa distribuidora tem com o seu cliente final é entrega. É entrega. E aí, esse momento acaba... às vezes se desperdiça a grande chance de aumentar, assim, cativar ainda mais o cliente. É uma das fases que realmente não dá para ser online, né? A entrega tem que ser real. O material tem que chegar, alguém só no tem nosso que receber. Caso, tipo de... Que nem a gente trabalha com RP, vocês com RP de transportador, enfim, plataformas. A entrega é virtual, não é online. Mas o trabalho que o nosso software gera, ele é finalizado numa ação presencial. Exato. Na verdade, é finalizado quando o cliente final paga, né? Paga. Existem etapas. O pessoal pensa, né? Que vendeu, tá vendido. Não, tem a entrega, tem o produto, se ele foi, como você citou aí, foi separado corretamente, está em perfeitas condições. E tem o pagamento, né? A venda só tem até a gente fala muito lá, tem um vídeo, um material nosso que fala, a venda só termina quando o cliente paga. Quando o cliente paga. E se a experiência toda ali não foi boa, às vezes o cliente complica o pagamento. Às vezes ele até ele tem 7 dias para... o consumidor final, não falando de B2C, ele tem 7 dias para devolver, mesmo que ele já pagou, ele tem ainda a chance de retornar. No B2B, você tem a questão também de lotes, né, de vencimento de validade. Sim. Tudo isso faz parte do processo, né? Nesse segmento, por exemplo, que a gente atua muito de medicamentos, material médico hospitalar, lote de validade e rastreabilidade é fundamental. Não só como uma exigência da Anvisa, mas como uma necessidade também do cliente. Muito bacana. Então, a gente consegue ampliar um pouco a visão do representante comercial, né? Do representante distribuidor, que ele simplesmente vende e entrega produtos. Não, ele entrega serviços também, né? É um serviço. Porque o cliente ele precisa daquele produto que é o ganha-pão dele. Ele compra e vende essa caneta. Só que, na real, ele gostaria de não ter que se preocupar. Ele gostaria que sempre tivesse caneta no seu estoque, nunca faltasse, e que ele ganhasse uma boa margem em cima. Você falou uma coisa bem importante, né? Questão de estoque, né? As empresas, esses pontos de varejo, né? Eles têm estoque ou o estoque está diminuindo? Como é que está essa situação? Não, o estoque é algo fundamental, né? Nos diversos segmentos, quem trabalha muito com licitação pública acaba não tendo um estoque mínimo, assim, porque depende muito de que, de fato, seja empenhado o produto, enfim. Eles acabam comprando quando o cliente indica que vai precisar do produto. Mas no mercado privado é fundamental. Só que cada vez mais, um dos principais custos para uma distribuidora é o armazenamento. É o espaço físico, é a logística envolvida. Às vezes ela tem um prédio muito bem localizado, mas que já não está comportando a quantidade de produtos que precisa. Ela consegue uma oportunidade de um prédio, às vezes numa zona em que a logística dificulta. Então, eles buscam ao máximo tirar todo o proveito daquele espaço físico. Então, quanto mais você conseguir diminuir a necessidade de quantidade de itens e seu fornecedor, que é o fornecedor dele, esse comércio ter menos estoque, em vez de eu ter 10 canecas dessas, eu tenho 3, 4. E eu não deixo de atender meu cliente, só que eu tenho um giro mais rápido. Então, esse é hoje o desafio que eu vejo nesses distribuidores todos. Esse é um ponto. O outro ponto é ter um mix de produtos, que às vezes é aquele desafio. Eu tenho muitos produtos, mas também não sou muito especializado em quase nada. Entendi, muito generalista. Então, é um mercado cada vez mais desafiador, esse da distribuição de produtos, e que tem, em determinados momentos e segmentos, novos entrantes que acabam
digamos assim, complicando um pouco o mercado, porque eles têm uma noção errada do que é esse mercado. Então, eles entram sem saber exatamente o que é que eles ganham, então eles vão com preços que são pouco realistas, e também a própria operação acaba tendo ele nem enxerga o custo real que ele tem. Só que nesse meio tempo, até que ele fecha, aquele mercado todo ficou afetado. Então, toda empresa distribuidora hoje tem uma necessidade muito grande de ser extremamente enxuta e competitiva. O famoso ter poucos e bons. Uhum. E para isso um RP é a peça, a chave de tudo. Pois essa questão de saber quais produtos vender, a que momento, o giro, né? Acho que isso deve ser exatamente, bem... ou seja, eu ter a quantidade exata, nem que me sobre e nem que me falte para não perder vendas. Uhum. Esse é o desafio. E aí buscar, ou seja, esse nosso cliente, o que ele busca? A gente vê assim, a gente faz muito um mapeamento de necessidades e depois uma validação. Depois que ele é cliente nosso, a gente fica constantemente, via sucesso do cliente, vendo se continua havendo um alinhamento. Ele conseguiu aquilo que ele buscava como objetivo. E o principal que eles buscam é que eles reduzam o trabalho operacional e fiquem em ações mais estratégicas. O que seria uma ação mais estratégica para uma distribuidora? É buscar produtos que deem valor agregado, que agreguem para o seu cliente, estar inovando nisso e não ter uma mesmo mix de produtos, digamos, sem nunca ter uma mudança. Aí é a mesma questão que a gente falou há pouco, daquela percepção de ser uma empresa inovadora, uma empresa que é dinâmica. Uhum. Então, juntando aí, né, o mercado com as tecnologias, o que você aconselha para os distribuidores para melhorar o serviço, para melhorar as vendas ali? O que ele tem que prestar atenção? Como é que você vê essa parte? Pois é, você falou em melhorar as vendas. Então, o que a gente nota nas empresas em geral é que há muitas vezes uma preocupação muito grande em muitos detalhezinhos da gestão da empresa e não se focam nas vendas. Então, de nada adianta eu ter uma empresa cheia de um prédio bonito, muitos funcionários, e a venda não aconteceu. Eu perguntei, e aí, como é que está a venda? Está mais ou menos, está devagar. Então, é a venda. Mas para qualquer empresa se focar em vendas, os gestores dela, ou seja, diretores, principais gerentes, têm que ter tempo de se focar em ações de estratégia de vendas, de busca de produtos, de parceiros e de fidelização de cliente. E se essas pessoas estão muito, digamos assim, absortas, né, imiscuídas em ações operacionais do dia a dia, ela não tem tempo de uma reflexão a respeito assim, de entender mais o mercado, conversar com os clientes, conversar com os parceiros, agregar novos benefícios a seus clientes, e eles são engolidos pelo dia a dia. Uhum. Então, esse é o desafio desse tipo de empresa. E como é que isso acontece? Como é que a gente sai, como as pessoas saem da operação ali, do operacional, de fazer serviços bem operacionais e vai para essa visão mais estratégica que você está falando aí, de análise, de conversar com o cliente? Como é que é esse trajeto aí, né? Porque assim, a gente vê muitas empresas, né, não só distribuidores, mas indústrias, qualquer empresa, que ela está muito ali operacional, vive aquele mundinho e acaba não expandindo por algumas questões. Como é que você vê essa mudança de operacional para uma visão mais estratégica das empresas? Eu noto assim que são 3 pilares. Então, um deles é o planejamento. Então, é aquela ação de ser protagonista no possível. A gente sabe que tem certos fatores que uma empresa pequena e média, principalmente, não tem muito o que fazer. Mas sem um planejamento, a gente pelo menos, ou seja, tendo um planejamento, a gente no mínimo consegue entender o que ameaças podem vir, o que oportunidades, e o quanto a gente consegue aproveitar as oportunidades e enfrentar essas ameaças, ou digamos assim, mitigar elas. Uhum. Então, planejamento é um. O outro é a delegação. Só que em empresa pequena e média, qual é a dificuldade da delegação?
Primeiro, o custo de ter mais pessoal. Uhum. E a outra, a qualificação do capital humano, que é o que a gente vê hoje, assim, nas nossas empresas de TI, em qualquer tipo de cliente que eu já conversei, é a dificuldade de encontrar pessoas comprometidas. Não é nem qualificadas. Qualificadas já não está se pedindo mais. É pessoas que têm um comprometimento. Então, nós precisamos ter poucos e bons. E como a gente consegue isso? Uma automação da gestão. E a automação da gestão vem através do software, no caso de uma distribuidora de um ERP. Bacana. Então, a tecnologia vai ajudar as pessoas a saírem do operacional, até mesmo direcionar atividades mais estratégicas para as pessoas, que aí você vai ampliar ali a produtividade das pessoas, né, através de tecnologia. E aí eu consigo a delegação. Então, como eu tenho uma equipe que mesmo que ela não tenha muita qualificação, mas se ela é comprometida, o que significa comprometida? Está presente, né, e se dedica a isso. E ela segue uma regra. Qual é a regra? É o RP. Quando tem uma empresa onde eu tenho o controle através de planilhas feitas de forma manual, elas aceitam qualquer coisa. Enquanto que um RP tem uma trilha que o gestor da empresa definiu. Minha empresa funciona desse jeito. Então as pessoas têm que andar naquele trilho. Ela consegue fazer o quê? Delegar coisas, automatizar tarefas e ter tempo de pensar na estratégia. Dali em diante, é uma decisão dele como gestor. E nessa ação que vocês têm aí de informatizar, de melhorar processos em distribuidores e indústrias, em que pontos você acha bem estratégico? Como você conseguiu melhorar alguns departamentos? Um exemplo mais assim palpável, que setor, que tipo de ação foi tomada, né? O que foi informatizado para que eles ganhem essa produtividade? O que a gente foca muito hoje em dia é a parte das vendas do nosso cliente. Por quê? Porque a parte operacional, digamos assim, ter um bom controle de estoque financeiro, isso é o básico do básico. A gente não aponta como vantagem do nosso RP que a sua empresa tenha umas finanças bem controladas, que você todo dia saiba o seu resultado e onde estão as despesas, receitas, enfim, que seu estoque feche, né? Então, que no RP diz que tem de estoque, tem que estar fisicamente, enfim. Isso é o mínimo. Agora, as vendas é que é o grande desafio e de uns anos para cá a gente tem focado os principais esforços nisso. Ferramentas que melhoram a produtividade de vendas. E onde a gente vê o principal assim, desafio de uma empresa pequena ou média, uma distribuidora, é a gestão da equipe de vendas. Às vezes o próprio dono é ou é o principal vendedor. Então ele precisa sair daquela venda do dia a dia de puxar pedidos para ter mais um relacionamento com o cliente estratégico. Ele perder menos tempo em cada cliente, ele focar quais são os clientes, são os principais parceiros dele. E a equipe de vendas dele, ele tem uma forma de fazer uma gestão rápida. Que ele bate o olho num gráfico, que ele receba automaticamente, porque o que a gente vê que, pelo menos no nosso nicho de clientes pequeno e médio, a gente fala pequeno e médio, aí 10 a 200 e poucos funcionários, o gestor não entra, não utiliza o RP. Quando ele vê, passou a semana, passou o mês, ele não usa. E não tem nada mais, digamos assim, anacrônico que aquele diretor que pede para a secretária que faça um relatório para ele. Poxa, não faz muito sentido. Usam aplicativo para tudo hoje em dia, mas o RP eles não usam. Então o que a gente fez? A gente cada vez mais vem dotando o nosso RP de funcionalidades que fazem com que a informação corra atrás do gestor. Então o Jefferson passou semana, um mês todo e não entrou no RP. Você vai receber e-mail, WhatsApp, te avisando, Jefferson, se liga, esse vendedor está muito bem. Cuida que, luzinha amarela aqui. Então você manda um WhatsApp, manda um áudio para o seu vendedor, seu gerente de vendas, e você toma as rédeas de sua empresa e não deixa com que a turma aí leve você, entendeu? E como é que é implantar isso numa empresa que ainda não tem
tecnologia para essa área comercial, né? Como é que isso acontece? Explica um pouquinho para a gente. Qual a necessidade deles? O desafio é mostrar a ele isso, focar nessa parte. Então, o que a gente tem feito de um bom tempo para cá é que eu falo para o meu pessoal lá que não adianta fazer 10 novas funcionalidades no RP e não é acompanhado de uma documentação completa. Então, eu prefiro fazer 3, 4. O que é documentação? Não é só o manual, não é só ter uma interface amigável, mas é que eu faça como vocês fazem aqui esse conteúdo. Se pensar, não é atividade fim de vocês, da Active Corp, fazer esse conteúdo. Está longe disso. Está longe. Isso é para ajudar o nosso pessoal da logística aqui. Mas olha o valor agregado disso aqui que vocês fazem, um conhecimento. Isso não tem como medir o benefício que o cliente de vocês tem. Então, a gente tem que fazer também um material didático o suficiente em que essa funcionalidade que eu fiz de fazer uma boa gestão da minha equipe de vendas seja fácil de... Não é primeiro de entender, de usar, porque o principal desafio que a gente encontra é que esse gestor de uma distribuidora, ele olhe para esse novo recurso e enxergue valor nele. E se a gente não faz um conteúdo rápido, de preferência meio divertido, ele nem cogita em implementar isso na empresa dele. Bacana. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ricardo, bem bacana, que eu acho que interessa a todos os distribuidores aí, dos principais indicadores que movimentam essa área de distribuição, né? Os indicadores que tem lá no RP dele e os indicadores mais utilizados aí para a área de distribuição. Mas antes disso, eu vou pedir para você, clica aqui no joinha, se inscreva no canal para receber os conteúdos, compartilhe esse conteúdo com todo mundo aí, com os seus conhecidos, que é muito importante e relevante para a área de logística, para a área de distribuição e distribuir esse conhecimento mesmo, essas inovações que o mercado vem trazendo, né? Então, agora... Ricardo, me dá uma dica aí, dica pessoal, né? Os principais indicadores aí que tem no seu RP e que são aqueles que são matadores para o comercial vender mais. Primeiro tem que aprender com você, eu não peço curtir o vídeo nem nada disso, eu me esqueço sempre. É mesmo? Qual que é o gatilho que você usa para isso? No final me dizem, você esqueceu, eu nunca faço isso. Pois é, mas vai fazendo uma vez que vai aprendendo, vai fazendo. E, inclusive, no começo do vídeo eu não fiz. Pois é, tem que ser no começo. No começo, no meio e no final. Então, gente, não esquece não, clica aí, porque é importante pra gente e é importante para as outras pessoas também. Então, quais são... E isso é um grande desafio, porque a empresa pequena e média, via de regra, não tem o costume de ter indicadores. Então, o que a gente fez? Faz com que esse indicador corra atrás dele também. E se ele não gera o indicador, a gente gera ele pelo menos com uma média da própria empresa. Então, quais são os indicadores, assim, que se tiver que escolher 3? Indicador de atingir a meta de vendas e a positivação de carteira. Muitos esquecem a positivação de carteira e focam só na meta. Porque a meta geralmente não é um cálculo feito muito detalhadamente. É a necessidade que a empresa tem de pagar as suas contas. Uhum. Só que daqui a pouco tem uma carteira de clientes que está subaproveitada ou superdimensionada. E o que é superdimensionada? São tantos clientes que minha equipe não tem condições de atender ela. Não a minha equipe, assim, digamos, um distribuidor. Sim. O outro é o financeiro. É cuidar do quê? Aquela questão a venda só termina quando o cliente paga. É cuidar, ter um limite de crédito, cuidar cliente em atraso, bloqueia, não deixa passar mais do que X dias, renegocia. Então, é um trabalho intenso. Isso é só através de indicadores. E o outro é do estoque. É de ter a minha média de o quanto eu estou sendo eficiente na gestão do meu estoque. Por um lado, significa o que eu tenho de perdas. Cada vez que eu faço um inventário, eu faço uma contagem. Geralmente tem alguma diferença. No RP tem a mais ou a menos o que tem na realidade. Eu tenho que medir isso. E a outra é o giro do produto.
Ou seja, o que seria o ideal? Ter um giro de um dia, digamos. Bom, então é impossível ter isso. Mas qual seria o pior de todos? Ter um giro, vamos dizer, de 1 ano. Um produto que leva 1 ano para sair do meu estoque. Então, nessa graduação aqui, eu tento chegar no ideal. E o RP é um parceiro para isso. Dá para ir aos pouquinhos ajustando até que chega um momento em que eu vejo que eu cheguei no ponto ideal. E quanto mais SKUs, mais complexo fica essa administração. Mais né? complexo. Então, uma empresa que tem 50 SKUs, supostamente é bem mais simples a gestão. Uma empresa que tem 70 mil SKUs, como é que faz? Geralmente os distribuidores, eles têm muitos, né? Na média, assim, para o distribuidor, a gente pergunta, você tem... Quantos produtos tem? Não são muitos. Eu digo, tá, mas é mais de 1.000, menos de 1.000? Uns 2.500. Para ele não é muito. 2.500 SKUs, haja estoque, né? Você tem que ter muito espaço e o giro tem que ser rápido, né? Sim, quanto mais deveria ser. Né? Mas tem muitos fatores. Exemplo, um produto importado que leva todo o ciclo de compra até chegar, leva, sei lá, 3, 5 meses. Tem que ter um estoque mais alto. Tem que ter um estoque. Ou fazer mais pedidos. Você sentiu alguma diferença depois da pandemia ou até um pouco antes da frequência dos pedidos, ou seja, pedidos menores com maior frequência? Ou os seus clientes, né? Não, o que eu noto, assim, tanto do nosso cliente que se acostumou mais a utilizar a tecnologia. Então, no nosso caso, assim, estão preferindo muito mais reuniões e ações online do que presenciais. E no cliente do nosso cliente também, muito mais habituados com a tecnologia. Então, segmentos nos quais os próprios clientes, a gente já tem há um bom tempo ferramentas de e-commerce B2B, que seria para que esse cliente de uma distribuidora ele faça o seu pedido de uma forma mais automatizada e não via WhatsApp, via um vendedor visitando ele presencialmente. E era muito comum ouvir que assim, não, meu cliente não está preparado para isso não vai dar certo. E esse tempo que nós passamos aí dessa quarentena fez com que esse cliente final enxergasse, por diversos motivos, essa importância. E aumentou muito, então, a demanda dessas distribuidoras de ter uma ferramenta em que o cliente dele tem acesso, pelo menos, a um catálogo. Então, eles estão fazendo compra através de tecnologia. Isso. Ou, pelo menos, tendo um catálogo que já... alivia o trabalho do comercial dele respondendo perguntas banais sobre o produto e ele acaba recebendo um cliente que aí telefona, manda uma mensagem pelo WhatsApp ou o vendedor, quando visita aquele cliente presencialmente, ele já passou, o cliente já conhece bem o produto e já sabe o que ele quer. Então isso faz com que aquele vendedor consiga visitar muito mais clientes num só dia. Olha só que interessante, né? Você está falando que aumentou a produtividade do vendedor, ele consegue visitar mais clientes em menos tempo. Sim. E com isso fazer mais relacionamentos e colocar mais produtos nos clientes. Quando você fala de catálogo online, você está tirando ali um tempo grande que o vendedor fica explicando o que está acontecendo. Ou perguntando o preço, simplesmente. Às vezes, o que a gente via muito no passado, o distribuidor, não, eu não quero ter um e-commerce ou um catálogo porque aí meu concorrente vai saber meu preço. Mas, de qualquer forma, aí a gente perguntava, quanto tempo do dia teu pessoal do comercial, do administrativo fica respondendo telefonemas, perguntando o preço? Muito tempo. E quem você acha que é quem está pedindo ali? Só cliente ou tem concorrente que liga e fica cotando o seu preço? Pode ser o concorrente, né? Em certos segmentos era metade das ocorrências só concorrente. Então, faz o seguinte, então, você não quer passar o preço real, bota um preço um pouquinho acima ali, que aí seu concorrente vai achar que você vende a mais, que ele é mais competitivo e na realidade não sabe que você vende a menos. Então, ou tem ferramentas que permitem que quem já é cliente faz um login e tem uma lista de preço específica. Então, aquele distribuidor tem uma lista genérica que todo mundo vê.
Mas quando você, o Jefferson, vai e acessa com um login, tem a sua lista de preços. Uhum. Isso, o tempo que você economiza da sua equipe, vale todo esse dinheiro aí. Todo investimento. E no caso, o seu ERP tem essa funcionalidade? Sim, tem também essa parte do e-commerce. De fornecer... Que integra com diversas plataformas. Seja um e-commerce B2B ou um e-commerce B2C. E como você falou no começo, as margens do distribuidor ela é bem estreita, né? Depende do segmento. Alimentos, a margem é extremamente, 2%, 3%. Já outro tipo de produto tem uma margem muito mais significativa, mas ao mesmo tempo uma exigência de um serviço agregado que, dependendo da situação, pode custar toda aquela margem. Então, às vezes, a margem que se vê não é que seja uma ilusão, ela acontece de fato. Mas se a empresa não cuida de uma série de fatores de como conduzir aquele serviço, a necessidade que ela vai ter de um pós-vendas é tão alta que consome toda a lucratividade que ela teve. Olha só que interessante, né? E é por isso que tem que estar tudo controlado, né? Tem que estar tudo no RP. E quando você fala de distribuidores que atuam em várias regiões, são muitos vendedores e são muitos SKUs e é praticamente impossível você fazer isso em planilhas, né? Impossível não é. Até porque a gente vê que chegam empresas que fazem tudo em planilha. Só que ainda isso consome, nossa, distribuidor que faz isso em planilha? Cheio. E quando a gente vê, daqui a pouco até nossos clientes, nas visitas que a gente faz, quando chega tem planilha aqui, planilha lá, porque eles não sabem de um determinado recurso. O primeiro impulso é fazer a planilha, porque numa primeira análise parece muito fácil. O diretor da empresa em casa, no sábado, no domingo, fez uma planilha e, pessoal, agora tem que preencher mais essa planilha. Só que ninguém vê o custo oculto do que é o tempo consumido naquilo e as falhas que essa metodologia tem. Porque uma planilha é totalmente insegura. Ela não tem login, ela pode se corromper a qualquer instante, ela está no computador, não está na nuvem, não tem backup, nada disso. Não replica, não integra, enfim. Tem várias planilhas com muitas informações em comum, mas que não se comunicam. Aí você precisa distribuir isso entre os vendedores, já é um Deus nos acuda, manda no e-mail, não manda no WhatsApp, pronto. É o que eu vejo, assim, eu falo e nossa equipe fala para os clientes, hoje vocês são babás dos seus vendedores, porque tem uma equipe que até o próprio um dos diretores da empresa fica servindo-os, mandando material, dando dicas de como vender melhor, enquanto é o vendedor, que é o profissional de vendas, que deveria saber o seu ofício. Só que muitas vezes falta para ele a ferramenta. Então, com o nosso RP, a gente está focando cada vez mais nisso, ferramentas para o profissional de vendas. Para quê? Para que o gestor deixe de ser uma secretária, uma babá desse vendedor e passe a ser o quê? Ter realmente o papel de um gestor, de manter aquele vendedor ou não. Posso dar um direcionamento uma que outra vez, mas a pior coisa que a gente vê, assim, às vezes em reuniões com amigos que são empresários, é falar mal de funcionário ou se queixar de alguém. Porque aí a gente pergunta, quem contratou? Pode não ter sido ele diretamente, mas foi a empresa. A equipe dele, foi a empresa. Eu contratei. Quem mantém ele? Eu. Quem é que decide se demite ou não? Então, não te queixa dele. Então não reclama, pô. Seguramente você não está dando feedback, você não está dando direcionamento e você não está nem avaliando o trabalho dele. Olha só que interessante, né? Então esse é o principal desafio assim, nas empresas, a avaliação do desempenho e do lado do profissional, do funcionário, ele receber essa avaliação. Isso vale ouro. Puxa vida, muito bacana. Bom, e ali, depois que você trata a venda, você melhora as vendas com indicadores e tal, você tem que entregar o produto, né? Você tem que fazer ali com que o produto chegue em boas condições e principalmente no prazo. A gente tem visto aí que, assim, se o seu produto não está na gôndola do cliente, ele não vai ser vendido.
né? Pode ser o produto do concorrente. Parece algo básico, né? Mas enfim. Parece algo básico. Então você tem que estar com o produto lá na data certa. Tem que, muitas vezes, você como distribuidor tem que saber o estoque do seu cliente, né? Se ele ainda tem estoque. Isso você consegue fazer através de tecnologia, saber mais ou menos se o cliente está com estoque ou não? Sim, pela média de compras. O estoque lá, de fato, ainda não. Acredito que no futuro, mais com a tecnologia RFID, seja viável. Mas pela média de compras, o próprio ERP dá essa sinalização. E hoje, agora, a gente, por exemplo, daqui a mais um mês no máximo, a gente finaliza a integração do nosso ERP com o WhatsApp. Então, uma das funcionalidades é enviar alertas para esse cliente dizendo, olha, está na hora de você comprar essa caneca. Está na hora de... Né? Até um serviço a mais para esse cliente. Até mesmo para o próprio departamento comercial, para que ele não perca venda para o concorrente, né? Claro. Ele tem que estar ali presente, vendendo. Que ele atenda esse cliente com a maior quantidade de itens possíveis. É que você falou, há muitos SKUs, mas é que também é uma oportunidade que se tem. O que é uma das coisas mais difíceis de qualquer empresa? É conquistar aquele, para um distribuidor, eles chamam muito de ponto de venda, que é quem compra o produto e revende para o consumidor final. Você mesmo, na sua empresa, o que é? Às vezes é preferível manter um cliente do que ganhar 2. A dificuldade de conseguir um cliente. Então, quanto mais eu consigo agregar produtos a esse ponto de venda, eu já tenho a confiança. Ele me conhece, ele sabe que eu sou um distribuidor confiável. Então, se eu vendo caneca, daqui a pouco eu vender prato, tem tudo a ver, vender talher também. Então, eu preciso dotar para minha estrutura condições de agregar mais produtos sem impactar, digamos assim, na minha operação, que não me torne menos eficiente. Então, eu consigo ser um fornecedor cada vez mais eficiente, mais completo para o meu cliente. E me diz uma coisa sobre a logística, né? O cliente, ele exige uma logística eficaz? Como é que é a questão da logística para o distribuidor, da entrega? Isso é um item assim que é que nem você ir com a sua família no restaurante. Tudo foi maravilhoso, desde a recepção, a mesa, o local, o ambiente, o atendimento, digamos assim, o alimento, tudo. Você chega no caixa, a experiência é ruim por qualquer motivo. O que fica? Fica a experiência ruim, né? Esse aí. E então a entrega é bem nesse sentido. Então eu vejo uma dificuldade que o distribuidor tem de medir isso. Não tanto quando a entrega é própria, porque de alguma forma aquele entregador retornou, ele recebeu um feedback do cliente, mas também de uma transportadora terceirizada. Só que isso fica muito na percepção dele. Enquanto que tendo uma ferramenta que consiga não só dar uma medição a ele, se ele está sendo pontual na entrega, se está havendo problemas na entrega, avaria de produtos, enfim, a própria satisfação do cliente, ele nos dar uma nota de como foi aquela entrega. Então, dessa forma, eu consigo saber se eu tenho 5 veículos na minha empresa, 10, 50 veículos. Quais são os entregadores mais atenciosos, os que têm as melhores notas, os que têm menos ocorrências de um problema na entrega de produto. E a partir daí, eu primeiro me reconheço, vejo qual é a minha nota para o meu cliente, que essa é uma dificuldade de entender. Eu sou um bom fornecedor. Na visão de quem, né? Na visão do motorista, na visão do cliente? Na visão do cliente. Claro que cada cliente, né? Isso a gente já perguntou para os nossos clientes. O que eles nos responderam? Tem cliente que para ele um bom fornecedor é quem tem um bom preço. Outros é um prazo de pagamento. Outros é um produto de alta qualidade ou exclusivo. E para outros é uma entrega rápida. Por quê? Porque aquele cliente final, o sonho dele qual é? Que o distribuidor seja o estoque dele. Que ele agora de manhã faz um pedido e começo da tarde o produto está na porta dele. Que ele de noite viu que está faltando um item e que se ele não pode começar o dia amanhã sem esse item. Então ele faz um pedido hoje de noite e amanhã, digamos, até às 10 da manhã ele recebe. Então, o distribuidor que tem essa agilidade, que tem essa facilidade, ele conquista mais clientes. Sim. Esse é o
Falei essa semana com um cliente aqui em São Paulo, que distribui produtos, material cirúrgico, médico, linha humana e veterinária. Ele me disse assim, eu tenho duas, digamos assim, diferenciais, que é a qualidade do meu produto e a entrega. Aí ele englobou tudo isso como atendimento, mas é a entrega. Porque o cliente dele geralmente são pet shops, que são lojas via de regra pequenas ou que o proprietário não tem condição de saber o que ele precisa de estoque mínimo. Geralmente, quando ele viu que não tem mais, é que ele se dá conta que tem que fazer o pedido. Acabou e ele precisa para o dia seguinte. E o que ele quer? Ele quer receber hoje, ele quer receber amanhã de manhã. Então a entrega tem que ser ágil. Exato. Então aí o distribuidor precisa o quê? Ou ter uma entrega própria rápida, ou ter também parceiros que atendam ele nisso. E ele, digamos assim, a dificuldade dele é ter uma percepção de qual é a avaliação desse atendimento. E a maioria dos distribuidores, eles fazem como para fazer a mensuração da frota que ele precisa para fazer entrega? Eles têm alguma tecnologia, alguma coisa que ajude para mensurar a quantidade de entregas que ele faz por dia, os motoristas que eles estão colocando na rua, produtividade Sim. do motorista, tem? É a média. Geralmente organizam as entregas em rotas. Uhum. Então, pelo nosso RP, por exemplo, eles indicam esse cliente é da rota A, esse outro é da rota B. E, digamos, essa rota A eu entrego segunda, quartas e sextas. E a partir da quantidade de pedidos e da capacidade de cada veículo, eles têm, através do RP, a exata noção se precisam de mais, digamos assim, veículos ou não. Uhum. E uma alternativa muito viável hoje tem cada vez mais opções de empresas pequenas de logística. E depende do produto, é um motoboy que atende muito bem já essa necessidade. Então, eles precisam ter um feedback de como está sendo o atendimento desse terceiro junto ao seu cliente. É porque não é o motorista da própria empresa, é um motorista terceiro, né? Ou ele é agregado, ou ele é um Muitas vezes é um agregado, a empresa às vezes tem 2, 3 veículos que dão conta, mas quando há um pico na demanda, ou um motorista que faltou, ou está de férias, o que ele faz? Ele não tem condição de adquirir ou alugar mais um veículo. Uhum. Até porque o problema principal é o motorista. Então, não o problema, enfim, a necessidade que ele tem, né? Ele tem que buscar no mercado. Uhum. Então, como é que ele mede? Poxa, e se esse cara aqui não atende bem, não é atencioso na entrega para o meu cliente? Então, ele precisa de uma medição que aquilo chegou no tempo certo, que houve uma avaliação positiva. Ou se não houve positiva, ele tem condições de saber, contactar o cliente, entender o que aconteceu e mostrar que ele é um parceiro e ele está disposto a corrigir aquilo que aconteceu. Uhum. O cliente, ele comprou mercadoria, geralmente, né, esses pequenos, eles compram realmente quando tá no finzinho ali, muitas vezes até já acabou a mercadoria. Às vezes quando o cliente fala, olha, você não tem, sei lá, açúcar, não tem mais. Aí tem que fazer o pedido. Açúcar nunca falta, né? Mas é outro item. Mas ali, ele faz o pedido e já fica perguntando que hora que chega, que dia que chega, um caminhão já saiu. Isso acontece? Nossa Senhora. Até eu falei semana passada um cliente nosso que ele fabrica colchões. E tem e-commerce, tem televendas, mas muito da venda dele é personalizada. Aqueles colchões que tem controle remoto, massagem, enfim, magnético, tudo mais. Então o cliente, via de regra, é pessoa física, que é a maior venda deles. E o que eles me comentaram? Uma coisa que eu jamais tinha pensado nisso. Que o cliente fica ligando ou para o motorista ou para a empresa perguntando quando chega. Olha o tempo que ocupa isso aí. E outra coisa, o motorista às vezes bate a porta do cliente e o cliente saiu fazer alguma coisa. Ele tem que ficar esperando lá, 1 hora, 2, que o cliente chegue. Pois é. Entendeu? E aí, como é que resolve isso? Uhum. A gente tem tecnologia para isso. Permite né? isso aí. Então, o cliente, quando a gente leva a ele o que existe nós usamos uma integração que a gente tem com tudo entregue e o cliente fica abismado com essa possibilidade. E é impressionante que hoje, as pessoas estão acostumadas à tecnologia, eles não tomam, digamos assim, a dianteira em solicitar isso para nós.
É a gente que está levando essa novidade. Levando a tecnologia Isso nova, melhorias e tal. Isso a gente enxerga que as empresas de software estão fazendo muito, né? Mostrando para o administrador como as opções que ele tem para melhorar a performance, para melhorar ali... Mas aí que está o nosso papel. Eu vejo que a gente, como empresa de TI, acaba se focando demais na tecnologia. Porque a gente vive disso, a gente é fã da tecnologia, a gente... Mesmo, eu sou administrador, mas eu uso desde os 13, 14 anos, computador. A maioria dos meus amigos nem sabiam o que era isso, né? Eu já utilizava. Então, a gente é muito entusiasta da tecnologia. Mas o cliente final, o ERP, para ele é só mais um meio, uma ferramenta. É um meio dele chegar no que ele precisa. Não é, para nós, é o principal, que é o nosso ganha-pão e a nossa paixão, digamos assim. Mas para o cliente, não. Então, qual que é o nosso desafio ali? É traduzir isso na linguagem do dia a dia dele. Então, não é falar para ele, não, aqui você tem uma ferramenta tecnológica que faz tal coisa. Não. Eu tenho aqui um meio de que você consiga evitar que seu entregador, seu motorista fique esperando à toa o cliente porque ele saiu e não está em casa. Eu vou otimizar as tuas entregas. Melhor ainda, isso aí foi muito comprido, né? E seu vendedor, seu entregador vai entregar mais 5 colchões por rota, por dia do que antes. Devido a isso. Devido à tecnologia, ali a roteirização. Aí é que ele vai perguntar de repente, mas como é que você vai fazer isso? Inverte. Se entrar só pela tecnologia, muitas vezes o cliente não enxerga. Não enxerga. A gente não soluciona o problema dele. Através do benefício, né? Qual é a utilização daquela ferramenta, daquele software, né? Mesma coisa, poxa, eu vou pregar um prego com um alicate? Não. Você tem que pegar um martelo, né? Até consegue, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de tecnologia, muitas vezes falar para ele, olha, você precisa pregar esse prego aqui. Né? O ideal é que você pregue com um martelo, né? Ou com outro tipo de ferramenta, mas uma ferramenta ideal para aquilo. E a gente percebeu que quanto mais produtividade... Você falou lá na primeira fala que você teve foi, quanto maior a produtividade, mais recursos você tem, mais margem você tem para que as coisas aconteçam, para que o distribuidor consiga atender de forma adequada, né? É um serviço a mais... Você falou algo em a margem. Isso tem que ser algo incansável. Tem que ter uma boa margem. Não é uma questão de ganância. São tantos os fatores que são necessários para dar um bom atendimento ao cliente, que se não se tem uma margem boa, a gente não consegue prestar um bom atendimento. Porque não tem pessoas para atender, não tem método. Só que do jeito, mais ainda com pequena e média empresa, não é a empresa que faz a sua margem decidindo o preço de venda. O preço de venda geralmente é o que se consegue vender. Então, aonde é que a empresa consegue, digamos assim, ser protagonista? É no custo. E o custo que é, lógico, negociar melhor com o seu fornecedor, que dependendo do caso não tem muito o que fazer. Às vezes esse distribuidor compra de uma gigante multinacional. Não tem. É no meu custo interno. E o que eu, de novo, voltamos para ter ser mais produtivo, é ter uma ferramenta como um ERP que siga métodos, mas que depois de tudo isso haja um gestor que toma uma atitude, uma ação em cima disso. Não adianta ter um ERP perfeito, lindo, produto, e o gestor olha aquilo e não faz nada. Não tem ação, né? Então, o que eu estou vendo muito, assim, que as empresas de tecnologia como as nossas, a gente tem que entender que a gente cada vez mais tem que fazer isso. É chegar lá para o gestor, cara, mas você não está vendo aqui esse sinal piscando para você, aqui vermelho, o amarelo, que está começando a ficar ruim? Toma uma atitude. Vamos tomar uma ação. Essa empresa, poxa, não deixa acontecer isso. E a gente, como tecnologia, a gente precisa fornecer ferramentas para que ele consiga fazer mais com menos. Mais com menos. Mais entregas com a mesma quantidade de motoristas, mais atendimentos a cliente com a mesma quantidade de atendentes ali, de vendedores. Isso. Então, é otimização. E valorizando cada vez mais a equipe que ele tem. Exatamente. Porque a equipe também...
muitos profissionais estão numa empresa e eles se sentem, digamos assim, subaproveitados. Por quê? Porque eles pensam, esse trabalho que eu estou fazendo aqui não me leva a lugar nenhum. O que eu estou fazendo aqui qualquer um faria. O profissional também ele quer o quê? Ele ter um desempenho mais efetivo. Criatividade também. Mas se ele está, digamos assim, afogado no dia a dia, em picuinha, em tarefinhas, ele não sai dessa. E aí o que a gente vê, por que no Brasil, né, os salários também são tão baixos? Porque a produtividade que as pessoas têm é pequena. E por que a pessoa tem uma produtividade baixa? Porque a gestão da empresa também tem uma baixa produtividade. E vem de onde? Vem do gestor. Uhum. Uma coisa leva a outra, né? Claro, esse é então, o desafio assim, para uma empresa de tecnologia como as nossas é ter uma ferramenta em que o gestor melhore a qualidade da sua gestão, mas que a gente também, porque é uma pessoa, a nossa tecnologia não vai sozinha fazer o trabalho. Então, nós como parte da empresa de TI, temos que em algum momento chegar nesse cliente, pegar ele pela mão, cara, o que está fazendo em relação a isso? Então, um exemplo clássico, há muitos anos atrás, a gente tem metas de venda no nosso RP há, sei lá, 25 anos. E a gente viu que era um módulo pouquíssimo utilizado pelos clientes. Vamos conversando com meus sócios, a gente tem que fazer com que isso seja proativo, tem que gerar essa... Mas como se o cliente não vai lá e coloca a meta? Então vamos fazer o seguinte, a meta desse mês, o sistema automaticamente vai fazer com que seja a venda do mês anterior, ou do mesmo mês do ano anterior. Só que isso tem que ser compulsório. O que aconteceu? Aí os clientes começaram a fazer contato com o suporte. O que é essa meta? Que saiu da onde? Ou gerente, vendas, né? Ou o vendedor da empresa. O que me aconteceu visitando um cliente. O vendedor me disse, vem aqui, Ricardo, o que é essa meta aqui? Não. Fala com o teu gerente. Não, o gerente não sabe o que é. Ele nunca nos... Mas ele não tem meta, ele nunca determinou meta para nós. Como assim o vendedor não tem meta? E olha, o vendedor, o gerente não me chamou, o dono da empresa não me chamou. Quem me chamou foi o vendedor. Olha o valor desse cara. Desse profissional ali. E ele que despertou, daí chamei o dono da empresa, chamei o gerente. Não, mas é que... Então, mas não tem como desativar, não. O sistema é assim. É isso. É isso aí. Precisa ter uma meta. Mas essa meta é ruim, então determina uma meta melhor. Pois é. Mês passado não, porque foi atípico. Ok. Mas foi uma dificuldade também internamente com o nosso pessoal de TI entender isso. Não, mas como que o sistema vai fazer automático? E se errar? Mas qual é o problema de errar na meta? Não sei. Qual o impacto disso? Que impacto negativo vai ter no cliente? Então a gente também tem que ser mais proativo. As empresas de tecnologia, a gente não pode ficar só muito fechada e maravilhada com o que a gente faz, que é de fato algo realmente, digamos assim, incrível. É difícil dominar uma tecnologia e fazer algo que funcione bem e que as pessoas usem e tenham resultado. Então, é um logro muito importante que as empresas de TI têm que valorizar seu pessoal técnico. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar só nisso. Uma tecnologia linda, perfeita, sem ser utilizada, não serve para coisa nenhuma. Né? E a gente vê quais são as tecnologias que mais fazem sucesso, tipo um WhatsApp da vida. Claro, tem uma tecnologia complicadíssima ali por trás. Uhum. Eu fico impressionado como é que nunca se perde uma mensagem do WhatsApp. Nunca, né? Ela sempre chega. Sempre chega. Mas é só uma troca de mensagem. Parece tão simples, né? Mas é o produto que mais se usa. Então, nisso aí a gente se perde um pouco. E aí vem o nosso papel, esse contato humano de enxergar aquele gestor de uma empresa, seja lá o diretor ou o gerente comercial, e mostrar para ele, cara, eu tô aqui para te ajudar no teu trabalho, mas você tem que fazer o seu papel também, né? Bacana. Muito interessante, viu, Ricardo? Muito esclarecedor mesmo. Essa conversa que a gente está tendo, acho que vai dar uma luz para muita gente aí que ainda utiliza planilha, que ainda utiliza a canetinha, né, atrás da orelha. E como tem, mesmo em empresas de um porte ainda maior, assim, ainda tem. Você acha que isso é determinação, é falta de investimento, falta de visão?
É falta de tempo, de, primeiro, vontade e conhecimento. Porque hoje a gente está numa sociedade assim que tem muito aquela ideia de se eu quero, eu consigo fazer qualquer coisa. A vontade me leva a fazer algo. Mas se eu não tenho conhecimento ferramental, quem falou, eu vou pregar aquele prego. Mas se eu não tenho a ferramenta correta e não sei utilizar ela também, não adianta de nada a minha vontade. Você só vontade e vou fazer tudo errado. Né? Então é isso aí, é o gestor ele se conscientizar que ele precisa de um tempo que geralmente na sociedade se entende como improdutivo. Porque é incrível como a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? E parar para pensar numa estratégia, às vezes parece que tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, porque eu não estou fazendo nada aqui. Né? Eu não estou atendendo o cliente, não estou falando com o fornecedor, eu estou parado aqui viajando nas ideias. O gestor ele precisa desse tempo para ter as ideias, né? O ócio produtivo, né? Isso aí. E depois, o que ele tem que fazer? A validação, né? Fala muito do ócio, né? Mas de onde é que vem a palavra ócio, né? Vem na Grécia, por exemplo, o trabalho manual, né? Era mal visto, o braçal. O trabalho... Isso é o ócio. E o que é o negócio? É o não ócio, é a negação do ócio. É o trabalho braçal, né? Que os gregos consideravam algo de segunda linha. Algo que qualquer um fazia. E a gente, com o tempo, foi esquecendo da origem disso. E a gente está muito no braçal, entendendo que isso ali, isso é fazer negócio. A gente quebra muita pedra, né? Na mão. Devia usar um equipamento para quebrar a pedra. Isso aí. Ou parar um pouquinho, olhar de longe, mas e essa pedra dá para fazer o que mais com ela? Que outra ferramenta, enfim. Então, isso é o principal. E as pessoas, geralmente, todos os clientes nos dizem assim, eu sei disso, mas tá difícil arranjar tempo. Pois é, e como é que a gente arruma tempo, né? Aumentando a produtividade. Aumentando a produtividade, fazendo prioridades. São só essas duas coisas que tem. Né? Eu não tenho tempo, então vou deixar de fazer. Quando alguém te diz, você convida um amigo para jantar, para tomar uma cerveja, e ele diz, não tenho tempo. Na verdade, ele está te dizendo, eu não te priorizo o suficiente como para deixar outra coisa e ficar com você. Exatamente. A pessoa se dá conta. E eu mesmo na empresa, quando passa o ano, passam 10 anos e não houve uma pausa de entendimento de qual é o objetivo da minha empresa, qual é meu diferencial, olhar para o meu cliente, conversar com ele ou com alguns deles. E isso é um desafio para nós o dia inteiro também. Né? Eu entendo que a automatização, ela é um dos benefícios principais, aumento da produtividade, ou seja, ele vai tirar essa função braçal mesmo, esse dia a dia das pessoas e automatizar para que a pessoa consiga ter o tempo para pensar na operação, para pensar na melhoria de processos, para atender melhor, até mesmo para conversar com o cliente, né? Para ter tempo para falar com o cliente. E esse é o principal, é o capital humano. São os profissionais. Eu gosto de falar muito assim, se fala muito colaborador. As pessoas que estão trabalhando na empresa aqui, né? São profissionais, estão ali exercendo uma profissão que elas ou estudaram ou aprenderam na prática a fazer. Né? E se não há um feedback, não há um retorno para ele, na realidade eu não estou dando a devida importância a ele. E essa pessoa, esse profissional, mesmo que inconscientemente, ele se dá conta que ele não está sendo valorizado. Porque é como, às vezes, alguém da família, você chega a ver uma pessoa que está triste, vai lá e pergunta, tá tudo bem? Olha a diferença que faz. Com o profissional, o que é? É dizer, Sota, como é que está seu trabalho? Você está produzindo o que você acha que... Não fica só cobrando as coisas. Não diz ali, o que você acha que podia melhorar? Né? Eu faço lá na empresa, aprendi com minha psicóloga, são 3 perguntas. O que bom, que ótimo, o que bom, que pena e que tal. Então chega ali e pergunta para o funcionário, o que tem de bom aqui na empresa? Bom é tal coisa. Que pena, o que podia ser melhor, né? E que tal? Dá uma sugestão, então.
Aí o funcionário fala tudo. Aí eu deixo, na mesma reunião, às vezes deixo passar uma semana, um mês, aí eu faço o oposto. Ô, Jefferson, que bom, você é um cara comprometido, tal coisa, simpático, todo mundo fala bem de você. Que pena, pô, você... Podia melhorar. Eu acho que você podia ser um ótimo radialista, sei lá. Tenta isso aí, vai, né? Que tal você fazer isso? Que tal fazer um curso de jornalismo? Você acha que você brilha o olho quando você faz isso? Nunca te vejo tão feliz quando você está fazendo isso aqui. E nisso aí é que a gente faz um acompanhamento de carreira dessa, porque só esse profissional é que permite que os gestores consigam fazer o quê? Ter tempo da tal de pensar na estratégia. Senão, para fazer uma gestão melhor. Um círculo vicioso que não sai nunca do chão, entendeu? Porque quem vai ajudar você é aquelas pessoas. E se a principal tarefa do gestor é o quê? É acompanhar a carreira dessa pessoa. É entender como a empresa pode te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas é que muitas vezes a empresa nem tem um objetivo também, então... Aí complica, né? E eu tô falando isso também olhando para dentro. Esse é um desafio. Todo dia nasce na nossa empresa. Acredito que seja o de vocês. Sim, sem dúvida. É sempre melhorar. Sempre ter um objetivo melhor, uma melhora. Na verdade, a gente, como empresa, definiu que a gente vai ajudar a logística. De qual forma? De todas as maneiras possíveis. Isso. Inclusive com esse podcast aí. E que você está assistindo, você pode dar o seu joinha aqui. Olha aí, tá. E aí, se inscreva no canal, porque isso Vou anotar aqui mais uma deixa. Como é que faz para pedir joinha? Tem muita valia esse negócio. Bom, o importante é isso, você conseguir evoluir, utilizar as ferramentas que a gente tem, né? Hoje a tecnologia é um dos principais pontos positivos das empresas. E quando a gente fala de distribuidor, né? Você tem o ERP que funciona dentro da empresa, você tem os aplicativos que os vendedores utilizam, você tem ali os catálogos eletrônicos que os próprios clientes utilizam, ou seja, a tecnologia que está fora Quanta coisa, né? da sua empresa. E você tem ali os aplicativos que o motorista utiliza para fazer a entrega, que é o último ponto de contato ali entre o seu cliente e a sua empresa, né? Então, tudo isso faz com que fique mais seguro, mais simples e mais produtivo. De fato, é isso mesmo. Então, é uma ferramenta tecnológica que proporciona o quê? A capacidade de que aquele gestor tenha tempo de conversar com os seus profissionais, com as pessoas que trabalham com ele, para chegar naquele tal do poucos e bons que, olha isso, nos últimos 2, 3 anos, eu comecei a ouvir mais dos clientes, porque a gente, quando conversa com um prospect, um novo cliente que inicia conversações, escuta muito dele, enfim, quais são os desafios que ele tem. E cada vez, coisa que antes eu não ouvia, a gente que tinha que falar isso, de ter poucos e bons. Ele diz, não, minha empresa tem muito potencial, eu tenho condições de explodir minha venda, só que eu preciso fazer isso mantendo a mesma equipe. É impressionante como está acontecendo cada vez mais. Então, vê que não é a gente mais que está fazendo enxergar o cliente que ele pode... Não, ele sabe que ele precisa disso, ele já está buscando isso. Então, uma tecnologia, um software de gestão de transporte, um RP de uma empresa que não tenha isso, ele já nem considera, ele começa por ali. Ele não vai na funcionalidade, digamos assim, detalhada. Ele vai no resultado que aquilo gera. Ele vai no resultado, porque ele vê a dificuldade que hoje se tem de conseguir pessoas para trabalhar numa empresa que tem um comprometimento de trazer um resultado. Pessoal de vendas mesmo. Eu tive num cliente essa semana agora que se queixava que o pessoal dele de vendas estava muito empacado. E aí eu fui verificar que ele paga um salário fixo muito bom, mas muito bom mesmo. E aí ele não tem a motivação para que o pessoal... Claro, de repente um outro vendedor teria uma equipe pequena, 4 vendedores. E eu olhei para ele e disse, com esse salário, isso... Você tem que ter formas de que eles ganhem mais ainda. E se eles... mas e se não funcionar? Olha, eu no seu lugar, eu demitiria esse vendedor, eu colocaria... tem que ter produtividade. O profissional tem que estar ali para resolver. Exato. Mas isso aí só aquele gestor que pode fazer. Eu, como
fornecedor dele, não posso chegar, deixa que eu falo para o seu vendedor isso. Não é meu papel. Uhum. E nem sou pago para isso também. Pois é. Na verdade, a gente dá algumas dicas, né? É. E, Ricardo, olha, a gente já está aqui conversando há algum tempo. O papo Passa tá rápido. bom, a gente poderia conversar mais umas 2 horas. Melhor não, para não cansar o público também. Eu queria que você desse uma dica assim importante que você considera bem bacana para o seu público, para os distribuidores. O que eles podem fazer para melhorar as empresas dele? Então, é olhar as pessoas que tem dentro, né? De ter o tempo de medir esse trabalho deles e ver o que mais, pegar o depoimento dessa pessoa, a impressão desse profissional de como ele pode ter mais tempo para trabalhos mais produtivos, mais estratégicos. Vai se surpreender, vai ver que todos os profissionais vão ter contribuições para isso, coisa que ele jamais imaginou que aquela pessoa se preocupasse. Então, gestão de pessoas, melhoria contínua das pessoas. A tecnologia é só um meio. Quem faz ainda, pelo menos, são as pessoas. São as pessoas. Excelente dica, Ricardo. E, Ricardo, assim, como essas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora podem encontrar a Sidcom? Bom, então, www.sidcom.com.br. Tem no canal do YouTube, pesquisa Sidcom, SIDICOM. E aí tem conteúdo suficiente ali para entender muito mais o que a gente faz, como é que a gente pode auxiliar as empresas no dia a dia. Bacana. E também, né, a gente vai deixar aqui no canal o link aí para a Sidcom, para que o pessoal conheça a empresa, é uma excelente empresa, 32 anos de mercado, atendendo distribuidores no Brasil todo. Sim. E com grande maestria, né, Ricardo? E que tenham a possibilidade de conhecer parceiros que têm um trabalho muito importante, como é o caso da Active Corp, e que se preocupa não só com a tecnologia, mas com levar aos clientes um conteúdo que esse canal, por exemplo, proporciona. Algo que a gente não está falando em tecnologia, não é um papo técnico, de alguma maneira a gente fala, mas é mostrar além da tecnologia, o que vem antes. Na verdade, o porquê, né? Por quê? Por que usar eu preciso de uma ferramenta tecnológica? Só porque eu preciso? Não. Se não, faz tudo na planilha mesmo. Se é para ter a gestão de qualquer jeito, segue na planilha. Não precisa investir nesses caras aqui. Segue no caderninho. Isso, segue no caderninho que vai ver. Tá legal. Ricardo Curtis, aqui direto de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e estou às ordens. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. E não se esqueça, clique aí no joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado pela presença e até a próxima.